Olá, esse é o primeiro e talvez o único episódio do Informagem, um podcast informativo feito por graduandas em enfermagem. Hoje eu, Vanessa Santos, e eu, Lorena Oliveira, falaremos sobre as mortes maternas ocasionadas por Covid-19 no Brasil. O texto e o roteiro contam com a produção também de Beatriz Santos e Vivian Santos. Essa é uma atividade solicitada pela disciplina Enfermagem na Saúde da Mulher, Criança e Adolescente 2, do curso de Enfermagem da Universidade Estadual de Feira de Santana. Vamos iniciar esse assunto em dezembro de 2019, quando a Organização Mundial da Saúde foi alertada sobre o número alarmante de casos de pneumonia em cidades chinesas. Posteriormente, esses casos foram identificados como sendo ocasionados por uma nova cepa de coronavírus, que foi nomeada por SARS-CoV-2. Em janeiro de 2020, foi declarado surto e adotaram-se medidas para evitar a propagação do vírus. No entanto, a doença se distribuiu geograficamente e passou a ser caracterizada enquanto pandemia. A Covid-19, doença ocasionada pelo novo coronavírus, pode causar uma diversidade de quadros clínicos, desde quadros assintomáticos até quadros mais graves. Embora haja comorbidades que possam influenciar, os mecanismos que determinam a gravidade ainda não foram esclarecidos. Com a observação dos dados da pandemia, foi constatado que gestantes e puérperas estavam evoluindo para quadros graves e óbito de forma estatisticamente significativa. Com isso, estas foram incluídas como grupo de risco. O período gestacional provoca uma gama de alterações nos sistemas do organismo. Algumas delas são o aumento do volume de sangue, da frequência e do débito cardíaco. No sistema respiratório, podemos observar a compressão do pulmão e hiperventilação. Ocorrem também aumento de alguns fatores da coagulação, como a trombina, que podem predispor à trombose. Além disso, um ponto muito relevante é a diminuição da imunidade, característica da gravidez. Todas essas mudanças podem estar relacionadas com o agravo do quadro clínico. No início da pandemia, as gestantes não eram enquadradas nos grupos mais predispostos a complicações graves e morte por Covid. Isso pode ser explicado por conta da baixa taxa de gestantes com complicações nos países onde foram registrados os primeiros casos. Até o momento, existem poucas evidências sobre o impacto do Covid-19 no primeiro trimestre da gestação. Já em gestações de terceiro trimestre, sabe-se que a gama de complicações aumenta exponencialmente. A morte materna é definida como aquela que se dá durante a gestação ou até 42 dias após o parto. Trata-se de uma das mais graves violações dos direitos humanos, uma vez que é evitável na maior parte dos casos e ocorre principalmente devido ao déficit de atendimento na assistência ao pré-natal, parto e puerpério. Diante do cenário caótico que se deu no Brasil, o número crescente de gestantes e puérperas afetadas pela Covid-19 é alarmante. Tanto que chegamos a uma posição onde a cada 10 mortes maternas no mundo, 8 acontecem no Brasil. Apenas no nosso país, durante o ano de 2020, contabilizamos 546 mortes e, infelizmente, esses números não param de crescer. Em 2021, até o dia 1º de maio, do total de casos de síndrome respiratória aguda grave, que chamamos de SRAG, 0,8% são gestantes e destas, 63,3% foram confirmadas para Covid-19. Do total de gestantes com SRAG por Covid, evoluíram a óbito 428, ou seja, a cada semana de 2021 morreram em média 25 gestantes. Esses números podem ser ainda maiores se considerarmos o problema da subnotificação. Essas mortes ocorreram majoritariamente nas regiões Sudeste e Nordeste, sendo acometidas gestantes na faixa etária dos 30 aos 39 anos, principalmente, de cor parda e no terceiro trimestre da gestação. Frente a essa situação, em 8 de abril de 2021, a Rede Feminista de Ginecologistas e Obstetras publica um manifesto chamando atenção contra a morte materna por Covid no Brasil, pontuando as falhas no sistema e exigindo a implementação urgente de medidas relacionadas à contracepção, pré-natal, imunização, entre outros. Mas o que explica números tão elevados? Bom,
As taxas de natalidade no Brasil superam a de muitos países, logo, nós temos mais gestantes. Entretanto, o fato que merece maior atenção é que os atendimentos de pré-natal aqui enfrentam muitas dificuldades, resultando em um atendimento de baixa qualidade devido a fatores como recursos insuficientes e disparidades socioeconômicas. Essas deficiências e iniquidades, elas foram evidenciadas com o distanciamento social que ainda vivemos. Além disso, as medidas de enfrentamento à pandemia adotadas no Brasil não foram eficientes. Baseando-se na urgência de uma intervenção eficaz sobre os casos de mortalidade materna, em 13 de março de 2021, o Ministério da Saúde publica nota técnica com recomendações quanto à vacinação de gestantes, puérperas e lactantes. A nota discorre sobre o baixo risco das vacinas, que são categoria B para a gravidez, ou seja, ao serem testadas em animais, não causaram teratogenicidade. Além disso, as vacinas utilizadas no nosso país são provenientes de vírus inativados e vetores virais não replicantes, o que conferem segurança e funcionamento. A nota também leva em conta os passos seguidos por outros países, as evidências de que os riscos são insignificantes quando comparados aos benefícios, e conclui indicando que devem ser vacinadas todas as gestantes, puérperas e lactantes. A vacinação segue acontecendo de forma desordenada, onde cada cidade e estado seguem uma prioridade, enquanto os profissionais verdadeiramente comprometidos com um trabalho baseado em evidências lutam contra a pandemia da desinformação e do negacionismo científico. Essas são as informações existentes até o momento. As recomendações se atualizam conforme os avanços científicos. As informações presentes neste episódio têm como principais referências documentos da Organização Pan-Americana de Saúde e dos departamentos do Ministério da Saúde.